dia. Grande satisfação presidindo essa primeira mesa do nosso encontro, no qual serão discutidos dois trabalhos monumentais. Trata-se disso, dois trabalhos monumentais, elaborados pelo Ronaldo, a parte dele consta comigo. Infelizmente, a do Pedro chegou tarde. Não é que ele tenha atrasado, não. Mas a gente só foi descobrir tardiamente, né? Então não deu para fazer o que vai sair lá. Vai ser publicado, se ele quer também. É um outro trabalho monumental. Creio que eles colocam questões, sugestões, indagações, provocações, para que a gente possa fazer essa, mais do que necessária, retomada da boa discussão, com consequências práticas, políticas, institucionais, sobre o papel do Estado no desenvolvimento brasileiro, mais do que oportuno. Portanto, acho que o que importa mesmo agora é ouvi-los. Passo a palavra ao professor Pedro, em seguida, Ronaldo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar aqui, convite do Pé e do Ronaldo, parabenizar-o pelo trabalho, né? Principalmente o Ronaldo, que eu vi durante todo esse tempo produzindo, preocupado, nervoso, e que finalmente concluiu o trabalho e teve êxito e saiu excelente o trabalho dele. Então, o que foi pedido para mim era para discutir o conceito de desenvolvimentismo. Você pode colocar aí para mim? Oi? Eu que estava antes ali. Vai lá. Esse aí. Ok, então eu resolvi cruzar o conceito de democracia, porque era o que estava em pauta, né, no foco do trabalho do Ronaldo. Então, como eu já apresentei aqui, lá na faculdade, meu trabalho sobre o conceito de desenvolvimentismo, eu acho que vários conhecem, os que não conhecem vão sair um pouco prejudicados, eu parti do conceito, né? O meu trabalho anterior foi como construir o conceito de desenvolvimentismo. Eu até tenho aí uns slides que eu posso chegar lá, mas eu vou fazer o contrário dessa vez, eu vou iniciar pelo conceito e quero chegar lá, então, nessa questão, né, que cruza desenvolvimentismo com democracia, porque vocês sabem que, como já foi dito aqui, vários casos de desenvolvimentismo, eles se dão com autoritarismo, não só no Brasil, como em vários países da América Latina. Aliás, são raros os casos de desenvolvimentismo com democracia, né, historicamente considerando. Não é que não existam essas experiências, elas existem, mas elas talvez não sejam maioria, talvez não seja a maioria, né? Teria que mapear com mais vagar para chegar a essa conclusão. Mas os casos de autoritarismo no próprio Brasil se vê, né? No caso do Estado Novo, o caso do golpe militar, o governo Geisel, são exemplos de desenvolvimentismo com ditadura, né? Então a pergunta um pouco instigante seria essa, né? Como é que se cruza uma coisa com a outra? Eu usei, né, a mesma metodologia que eu vinha na construção do conceito. Pode ficar para o outro ver. Então aqui, a primeira coisa que eu digo, né, que a dificuldade de cruzar desenvolvimentismo com democracia e pensar é porque esses dois termos são dois termos ambíguos e vagos. Tá? Um termo é considerado ambíguo metodologicamente quando ele pode ser usado em mais de um sentido. E dentro do contexto da frase, a gente não consegue distinguir em que sentido ele está sendo usado. Tá? Então, a economia, por exemplo, é um conceito que tem uma certa ambiguidade. Eu posso falar em economia do país e posso falar que uma pessoa está fazendo economia para passar as férias em Paris. Mas a gente geralmente consegue ver no contexto da frase quando é que ele usa a palavra economia, num sentido ou no outro. Às vezes não. Né? Eu posso me encontrar com alguém que me diga assim, estou gostando muito de estudar economia. Eu digo, não sabia que faz economia. Disse, não, estou fazendo uma matéria de economia no curso de administração. Então aí a mensagem fica, a palavra economia pode se referir a um curso ou uma disciplina. Isso é intolerável em metodologia científica.
cada um define a coisa como quer. Isso pode acontecer na vida cotidiana. Agora, os cientistas ou uma comunidade acadêmica, né, ela tem que ter um certo consenso sobre o uso de determinados termos. E o termo desenvolvimentismo, assim como democracia, eles são termos eles têm uma ambiguidade, tá? Porque as pessoas definem muitas vezes como querem. Então há pessoas que acham que os Estados Unidos é um exemplo de democracia. Outras pessoas, um amigo meu disse para ele, democracia tem hoje na Venezuela, que para outros é onde tem uma ditadura. Então, ele é um termo que pode ser, as ditaduras do leste europeu se chamavam democracias populares, aí já adjetivando a democracia. Então, ele tem um problema, que nós vamos ter que decifrar. E o termo é considerado vago, né? É quando a gente não consegue, através deles, definir o caso limite. Então, por exemplo, eu perguntaria para alguém, o governo JK, de Juscelino, é um governo desenvolvimentista? Possivelmente 95% dessa sala ia dizer sim. É um exemplo clássico de desenvolvimentismo. Se eu perguntar, e o governo Collor? Possivelmente 95% vai dizer não. Né? Não é desenvolvimentista. Nem se achava desenvolvimentista. Agora, se eu perguntar ao governo Lula, vai dar um meio a meio aqui na sala, não vai ser esse 95%. Vou perguntar, por exemplo, o governo do Castelo Branco, que o Paeg faz uma política ortodoxa e, ao mesmo tempo, uma política de reformas institucionais. Então, é um termo vago, porque ele não consegue me definir os termos limites. Isso vale tanto para desenvolvimentismo quanto para democracia. E isso aí eu acho que é das coisas que deve ser mais trabalhada, porque ela vai exigir que se defina muito bem, senão ele fica uma mera retórica, certo? Dependendo de como a coisa é. E daí não tem muito sentido. Esse gráfico aqui que eu botei de intenção e extensão, né, foi uma forma que eu vi como é que tu abre muito um conceito, né? Aqui intenção é com S, porque é intensidade do conceito. Um conceito muito estreito de desenvolvimentismo poderia ser um conceito muito intenso, né, que tem aqui atributos, que aqui deve ficar, né? Então, por exemplo, eu dou de institucionalismo. Institucionalismo é uma palavra em economia que é altamente extenso. Tem desde institucionalista marxista até neoclássico. O cara me dizer que ele é institucionalista não me diz muita coisa, que capítulo ele está tocando, né? Porque é um conceito muito extenso. Agora, eu posso restringir esse conceito. A nova economia institucional, amei. Ele é um conceito que tem muita intenção. Ele diz o que ele é, mas ele perde em extensão. Eu tenho que restringir o conceito. Então, o meu problema com democracia e desenvolvimentismo, em parte, é isso, né? Se eu posso restringir esses conceitos. O que é um governo com democracia? O cara lá na ciência política, né, fez um estudo que tem 52 adjetivos para democracia. Democracia participativa, democracia limitada, democracia restrita, democracia populista, democracia popular, né, democracia elitista. Então, por quê? Porque daí as pessoas vão criando o que se chamam conceitos radiais, né, que são formas de designar, né, uma coisa específica, aproveitando o conceito. Quando vão aparecendo fatos novos, né, os cientistas sociais, geralmente, eles também devem valer lá para química, né? Mas eles, quando vão surgindo fatos novos, ou se abandona aquele conceito, ou se tenta atualizá-lo, né? Por isso que eles vão surgindo dessa forma. Passa o outro para nós aqui. Então, aqui, depois de várias conversas por essa metodologia, eu cheguei nesse conceito de desenvolvimentismo, tá? Que eu vou claramente, eu vou tentar sintetizar, porque cada palavra dessas aí me levou 2, 3 noites de sono, tá? Como é que eu ia colocar? Então, eu coloquei desenvolvimentismo. Primeiro eu defino como uma política econômica. Eu defino o desenvolvimentismo do ponto de vista material, quer dizer, desenvolvimentismo é uma coisa que aconteceu no mundo. Isso difere um pouco, por exemplo, do Gelshovsky, que define desenvolvimentismo como ideologia. Me parece daí ir do pensamento para a matéria. Eu sigo a velha tradição de fazer o contrário. Claro que vai aparecer também na definição, quando coloca aqui, né, alcançar fins desejáveis, né? A ideologia ela vem depois, né, dentro da minha definição.
Então, uma política econômica, eu uso política econômica, eu defino num sentido amplo. São as políticas meio, que eu entendo a política monetária, cambial e fiscal, as políticas de estabilização, que são usadas no Estado desenvolvimentista, por exemplo, o câmbio, mas também as políticas fins. Políticas fins são aquelas que o policymaker define uma vontade de longo prazo. Por exemplo, a política de ciência e tecnologia, a política industrial, a política agrária. E também eu incluo na política econômica as políticas institucionais, que são aquelas que definem, não só vai mexer em crenças, valores, etc., mas também pode ser no sentido mesmo do Douglas North de regras do jogo. Mudança de códigos, de instituições, de leis, né? Vai fazer o plano institucional onde vai. Então, eu uso política econômica para definir desenvolvimentismo nesse sentido amplo. É toda a ação do Estado no campo econômico. Podemos ali, inclusive, a política educacional. Correto? O Estado desenvolvimentista tem uma política educacional desenvolvimentista. Tá? Então, por exemplo, no governo Vargas, logo que ele entra, tem duas reformas. A reforma do Francisco Campos e depois a do Capanema. Formulada ou executada, porque às vezes o governo desenvolvimentista formula a política, mas não consegue levar à prática. Então, o caso do governo Goulart no Brasil, né, que eu considero que é um governo desenvolvimentista e ele não consegue fazer a política que ele queria, que são as reformas de base, porque por um motivo político. Não é o único caso. Temos no México, exemplo desses aí, tem também na Colômbia. O governo López Pumarejo, ele tenta fazer uma legislação social, enfim, não consegue, e nem o desenvolvimento econômico. É um golpe de Estado que derruba ele. Tá? Mas eu não poderia excluir esses governos do formulário, por isso que eu coloquei dessa forma. De forma deliberada, isso aqui é fundamental no meu conceito. Não existe Estado desenvolvimentista, quem foi meu aluno já ouviu 20 vezes isso. Né? Não existe Estado desenvolvimentista sem querer. O Estado desenvolvimentista, ele é um Estado que explicita, ele tem uma intenção, essa intenção é clara e ele diz. Ele não pode ser sem o que o Max Weber chamaria ação social racional, correto? Ou que lá no Marx, no hegelianismo, seria uma forma de desalienação, porque ele explicita uma vontade de alguma coisa. Muito difícil, não existe nenhum caso. Né? Por quê? Porque o desenvolvimentismo é uma vontade política. Ele é uma filosofia de praxis, assim como o marxismo. Não existe nenhum país do mundo que virou socialista sem ter uma vanguarda disposta a isso. Consciente. Não é por geração espontânea que um país vira socialista. E aqui também. O desenvolvimentismo supõe esse tipo de consciência. Tá? Só que eu poderia falar, mesmo que eu gosto de falar sobre essa história, mas eu não vou me perder. Tá? Então eu coloquei para os governos nacionais ou subnacionais, entre aspas, que nós temos experiências, na minha opinião, de governos desenvolvimentistas que não são subnacionais em estados, províncias ou departamentos. O caso do Brasil seria o João Pinheiro, em Minas Gerais, e o governo Vargas, no Rio Grande do Sul, em 1928. O Pinheiro, em Minas Gerais, é muito antes, porque é em 1906, no início do século. Mas também se tem na Argentina, em Córdoba, e se tem em províncias mexicanas. Tá? Através do crescimento da produção e da produtividade. Tá? Essa questão aqui é essencial, porque todo governo desenvolvimentista ele vai levar que o crescimento da produção e da produtividade é uma condição necessária. Tá? Não se pode, a ideia de desenvolver o país, historicamente, em todas as experiências que eu vi, deixa eu fazer um parênteses para vocês, né? O conceito, ele pega o que é geral para todos, né? Ele não entra nas especificidades, quer dizer, ele tende a abranger todos os cases de desenvolvimentismo. Notem que isso aqui dá um trabalho enorme, porque aqui entra desde o governo Jango até o Médici, no caso do Brasil, correto? Ele teria que abranger no conceito geral. Eles podem diferir em outras coisas. Né? Isso desde o Aristóteles se combinou que o conceito tem que ter um grau de generalidade. Né? Então, da mesma forma, eu teria que pegar todos os aspectos definidores do Estado desenvolvimentista e que contemplaria todas as especificidades para poder chegar lá. Então, em todos os casos, o crescimento da produção e da produtividade, ele aparece como uma variável essencial. Não é condição
suficiente, mas é uma condição necessária. Essa melhoria. Há um entendimento claro, né, que sem o crescimento da produção e da produtividade, eu não vou conseguir alcançar determinados fins desejáveis, tipo justiça social, diminuir a pobreza, enfim. Então essa é uma pré-condição. Chega em certo momento, inclusive, na teorização. Só o Furtado chega a dizer. O primeiro passo do desenvolvimento econômico, não do desenvolvimentismo, é esse. Sob a liderança do setor industrial. Isso aqui é interessante, que todos os casos do desenvolvimentismo clássico, esse que eu estudei, a minha pesquisa ela pega dos anos 30 a final dos anos 70. E são analisados 32 países, 32 cases em 8 países. Todos eles, o foco é a industrialização. Hoje, né, se discute se poderia ter desenvolvimentismo sem indústria. Mas eu não vou discutir isso agora aqui, porque o meu foco é democracia, que já me dá trabalho demais. Daí eu botei assim: transformar a sociedade com vista a alcançar fins desejáveis. Aqui é interessante que sempre o desenvolvimentismo é uma ideia de transformação, de transformação deliberada. Por quê? Porque se é para deixar como está, o mercado faz. Sempre é uma decisão política, porque o curso normal da sociedade ligado pelo Estado, pelo mercado, seria este. O cara diz: não, eu quero que seja aquele. Então eu vou planejar, eu vou me organizar, vou pegar o Estado, pegar os instrumentos. Ele sempre passa por essa decisão. Então eu botei transformar a sociedade. Ela tem que sair do seu curso natural. A primeira consciência disso surge no século XIX, tanto no Brasil como na América Latina. É quando se tem a noção, né, que a América Latina está atrasada, e que precisa ser feita alguma coisa para ver essa transformação. Eu coloquei fins desejáveis, que é uma coisa muito ampla, mas acontece que teria que abranger todos os casos, porque sempre daí eu quero transformar para alcançar alguma coisa, e entra a utopia do desenvolvimento. Essa transformação pode ser desde uma sociedade mais igual, como no socialismo, na social-democracia, mas pode ser a afirmação da nação, que nem no governo Médici, vamos dizer. Não, Brasil potência. Os fins podem variar, mas eles sempre estão, sempre há esse desejo, quer dizer, é o que justifica. O Max Weber chamaria, né, de ação social racional ligada a valores, esse tipo de coisa. Daí eu coloquei destacadamente a superação de seus problemas econômicos e sociais. Claro que também é uma expressão ampla, eu fiz por gosto. Se eu quero superar uma coisa que eu não gosto, que é um problema. Agora, o que é um problema pode variar. Correto? Lá no governo Jango, o problema era a desigualdade. Correto? Lá no outro governo pode ser o país é subordinado na ordem internacional, eu quero que ele se torne uma potência. Isso pode variar. Mas sempre tem que estar ligado a esse problema. Eu tenho que superar algo que eu não quero. E dentro dos marcos institucionais do sistema capitalista. Por que eu botei isso aqui, né? Porque lá na literatura chega a ter uma discussão com o Hélio Jaguaribe, que ele considera a China, a União Soviética, lá da época, né? Não a de hoje, como um case de desenvolvimentismo. Eu acho um equívoco, né? Ele é o único autor que faz isso. Eu acho que a especificidade do desenvolvimentismo, que é o caso tanto na América Latina como de outros países, né? É uma transformação dentro do sistema capitalista. Esses casos que eu mapeei, todos eram, né, Vargas, Perón, né, Lopes Pumarejo, caso do México, até porque o socialismo é outro fenômeno histórico. Não se poderia misturar, eu teria que pensar como fazer, nem se consideram em Cuba desenvolvimentistas, se consideram socialismo. É outro fenômeno histórico. Vamos lá então, passa para mim, passa para o outro. O que eu peguei, né, essas coisas aqui para dar uma ideia da construção do conceito, o que eu vou utilizar é o conceito clássico, né? Essa forma aí, sinteticamente falando, é o seguinte: cada rodinha dessas aí é um atributo do conceito. Então, por exemplo, se fosse democracia, eu poderia dizer, olha, o que é os atributos? Ter eleições, ter partidos, liberdade de organização de partidos e, sei lá, o judiciário independente. Eu poderia criar vários atributos da democracia.
O conceito cumulativo, ele só vai aceitar aquela área azul do meio, na intersecção. Assim, eu só aceito que seja democracia se tiver todos esses atributos. Aí ele pode me levar, né, a um falso negativo. Eu sou tão exigente que vai acontecer de um país ser democrático ou desenvolvimentista e eu só aceitar, né, que tiver todas aquelas condições. Se eu tiver 10 atributos, aqui eu tive 3 só para facilitar a visualização, isso me daria um problema. No desenvolvimentismo é a mesma coisa. Se eu vou juntar vários pré-requisitos, o que é um estado desenvolvimentista? Que atributos ele tem? Né? Então cada esfera dessa faz dessa forma. O conceito radial, ele usa a ideia de união da teoria dos conjuntos, né? Ele pega o quê? Ele diz assim, não precisa ter todos os pré-requisitos. Tá? Eu posso ir abrindo esse conceito. Geralmente se faz isso criando esse conceito radial, que é esses adjetivos. Bom, então eu vou ter a democracia limitada, a democracia participativa, a democracia populista, a democracia, sei lá. Tá? Cada desenvolvimentismo, eu posso ter nacional desenvolvimentismo, desenvolvimentismo dependente associado, social desenvolvimento, novo desenvolvimentismo, diz o Bress. Então eu vou criando os conceitos radiais. Tá? Isso é muito interessante de ver como é que a comunidade é criativa nos conceitos radiais. Em economia, então, por exemplo, o cara usa muito pós e neo, né? O economista adora pós-keynesiano, neoclássico, pós-schumpeteriano, neo, não sei o quê. Que é a forma de ampliar o conceito, uma forma que tu atualiza. Porque o sujeito é neo-schumpeteriano, ele segue a tradição do Schumpeter, mas não é bem igual. Tem mais alguns atributos que ele atribui, né? Que ele reivindica aquela tradição. O conceito clássico, a gente tenta achar um núcleo comum do conceito, né? Que foi o que eu fiz naquele conceito anterior, pega todos os atributos, mas ele só pega aqueles atributos que ele considera essenciais. A dificuldade é tu chegar nesse atributo. Agora, tu não fecha no conceito cumulativo, né? Porque tu abre a possibilidade de ter novos atributos, certo? Então, tu tens um núcleo comum, que todos os casos devem preencher, mas tu sabe, tu não vai abrir tanto como no conceito radial, porque tu define o núcleo comum, tá? Faz a definição do núcleo comum, mas abre a possibilidade. Então, eu achei ele mais apropriado para trabalhar com desenvolvimentismo, um termo muito vago, né? Porque eu não trabalhei com democracia, com desenvolvimentismo. Eu achei que era mais apropriado, porque aqui eu ampliaria muito. Ampliar eu posso ter falso positivo, né? Eu sou tão frouxo que eu consideraria, eu ia agrupando casos quando eu vejo qualquer governo pode ser desenvolvimentista, né? Então eu ficaria no contrário, no falso positivo. Aqui, né, só para dar exemplo para vocês, eu mapeei alguns governos. Então, por exemplo, eu coloquei lá, o A é meu núcleo, tá? O núcleo comum. Para ser desenvolvimentismo tem que ter um projeto nacional que seja deliberado, centrado na indústria, tudo aquilo que eu coloquei lá, tem que ter aqueles atributos. Então, todo governo que tiver isso, eu vou chamar de desenvolvimentista e está na bolinha azul. Agora, não está no conceito de desenvolvimentismo, reforma agrária e redistribuição de renda. Não está, porque eu vou ter muitos governos desenvolvimentistas que propõem reforma agrária e outros que não. Muitos que propõem distribuição de renda, aliás, não muito poucos, né? E outros que sim. Então, eu coloquei lá o exemplo. Por exemplo, o primeiro governo Vargas, que está lá no 1, eu considero um exemplo de desenvolvimento. Ele é desenvolvimentista. Está dentro da bolinha azul. Ele responde todas as coisas do núcleo comum. Mas ele não defende nem reforma agrária, nem redistribuição de renda. Ele está fora dos círculos B e C. Tá? Então aqui o governo Kubitschek, o Frondizi da Argentina. Tá? Aqui eu botei o Perón, porque o Perón tem uma controvérsia na literatura que não chega a uma conclusão. Se o Perón tinha um projeto de industrialização para a Argentina. Então, claramente o seguinte, se eu aceito que o Perón tinha um projeto para industrializar a Argentina, ele era desenvolvimentista. Porque sem esse atributo não podia ser. Se fosse mera distribuição de renda, não é governo desenvolvimentista. Não é? O governo desenvolvimentista quer alavancar o desenvolvimento. Então, o Perón estaria lá no 4. Ele é desenvolvimentista e dentro do C, né, que é a redistribuição de renda. Ele seria que nem o segundo governo Vargas, na minha opinião. O segundo governo Vargas,
sobre isso lá no seu estopim, eu acho que ele encampa uma bandeira de redistribuição de renda, né? Então, ele seria nesse caso. Agora, se eu dissesse que o Perón não tem um projeto desenvolvimentista para a Argentina, ele ficaria fora da bolinha azul, ele seria o 6. Né? Ele é um governo que propõe redistribuição de renda, mas não é um governo desenvolvimentista. Tem vários casos. Distribuição de renda não é específico de governo desenvolvimentista. Governos socialistas, sociais-democratas, trabalhistas propõem redistribuição de renda. Poderia ser o caso do Perón. Tá? Eu coloquei ali o 10, né, o Fidel Castro, que é um exemplo, que não é desenvolvimentista, mas ele está no B e no C, ele faz reforma agrária e propõe distribuir renda. Tá? E o governo Goulart, por exemplo, né, o governo Goulart, que é o 8 ali, né, ele é parecido com o Cárdenas, né, e o Lopes Pumarejo da Colômbia. O governo Goulart está no 8. Ele é um governo desenvolvimentista que propõe distribuição de renda e reforma agrária. Então, ele preenche aquelas condições. Vamos lá. Tá. Tem duas formas de incorporar democracia na coisa. É pelo conceito radial ou por subtil. Essa é a minha sugestão aqui na coisa. Como é que eu faria? Como é que eu casaria desenvolvimentismo com distribuição de renda? Com democracia. Vamos lá. Então, uma no conceito radial. O que é o conceito radial? Né? Eu vou dizer assim, tu amplia o conceito com atribuição de atributos mesmo fora do núcleo. Passa para o posterior para mim. Então, aqui, quer dizer, eu tenho aqui os atributos do que seria desenvolvimentismo. E eu digo, olha, eu não vou conseguir, né, todos os atributos aqui. Mas eu vou pegar e vou colocar a democracia como um novo atributo. Mesmo que eu não preencha todos os casos. Isso aí geralmente se usa quando aqui no núcleo, ó, eu tenho algum atributo que se choca com o primeiro. Por exemplo, se eu acreditasse que desenvolvimentismo só pode existir com ditadura, eu não poderia misturar com democracia. Então aí eu teria que considerar um conceito radial. Radial, que eu teria que ampliar o conceito de desenvolvimentismo, voltaria atrás um pouquinho atrás. Então, assim, qual é a vantagem? Né? Um novo atributo pode ser incorporado mesmo com a incompatibilidade com outro já existente. Mas tem uma desvantagem, né, que eu já falei, o risco do falso positivo. Porque eu ampliei tanto o conceito que né, e vai ter uma baixa intenção. Porque vai chegar um momento que eu vou dizer, bom, dizer que o governo tem democracia e desenvolvimentismo ou não dizer é a mesma coisa. Porque eu estou com um conceito tão amplo de desenvolvimentismo e de democracia que pode pouco significar. Pode ir adiante e adiante. A outra ideia, que eu acho mais interessante, eu acho possível aqui, é criar um subtipo. O subtipo se incorpora o atributo sem abrir mão do núcleo. Então eu coloquei, né, assim, é full do conceito. Full quer dizer o seguinte, o cara pode dizer assim, ó, um conceito radial, por exemplo, é democracia limitada. Tem cientistas políticos que usam essa expressão. Limitada quer dizer o quê? É uma democracia, mas que falta alguns atributos a ela. Correto? Ela não consegue preencher, por exemplo, participação popular. Tem eleições, tem partidos, tem não sei o que lá, mas então uma democracia limitada. Tá? Aí é no caso que eu não consigo preencher todos os atributos do conceito. No caso de desenvolvimentismo com democracia, no meu entendimento, não há nada no conceito de desenvolvimentismo que permita esse casamento. Então, eu acho que pode-se utilizar um subtipo fazendo isso, atualizando o conceito sem descaracterizá-lo. Né? Se preenche as condições, se faz essa exigência. Desde que o novo atributo não seja incompatível com o já existente. Então, aqui, né, seria a ideia de ser full de desenvolvimentismo. Quer dizer, eu vou aceitar todas aquelas condições. Tem que ter o projeto nacional, tem que ser com o aumento da produtividade, com a intenção deliberada. Eu tenho que preencher todos aqueles atributos definidos no desenvolvimentismo. No meu entendimento, não há nada lá no núcleo, no hardcore de desenvolvimentismo, que impeça casamento com democracia.
até porque se mapeia alguns cases históricos, né, que se poderia chamar de desenvolvimentismo com democracia. Tá? Qual é o problema, né? Que era o que eu ia dizer no final. Depende do que daí eu vou definir como democracia. Porque o que eu fiz como economista foi o conceito de desenvolvimentismo. Certo? Eu me sinto, um cientista político poderia melhor entrar no case de democracia. No máximo eu vou me atrever, se me ajudar o engenhar, de chegar no de populismo. Correto? Tentar entender o que é populismo. Nessa definição, que também é um conceito que cada um diz o que quer. Correto? Então, eu acho que pode compatibilizar e não há entendimento, porque não existe nada no hardcore do desenvolvimentismo que impeça isso. Vamos lá. Eu dei aqui um contra-exemplo, porque eu achei que seria mais didático aquela mania de professor, para entenderem o que eu quero dizer. Tá? Então, eu peguei o negócio do Bresser, tá? Como um exemplo, que é uma discussão que eu tive com o Bresser quando ele faz o conceito de novo desenvolvimentismo. E a minha pergunta para ele é assim: por que é novo? Ele disse assim: porque o velho desenvolvimentismo era gastador, tinha indisciplina fiscal e monetária, casava-se com populismo. Então eu quero um desenvolvimentismo com disciplina fiscal e monetária. Correto? Eu quero um desenvolvimentismo com um Estado menor, mais enxuto, dá lá as características do novo desenvolvimentismo, que até eu tenho numa lâmina, mas não é o caso. O que acontece? Digo, bom, Brett, se tu achas que o desenvolvimentismo, o seu conceito, lá no seu núcleo, não tem disciplina fiscal e monetária, porque o velho desenvolvimentismo é gastador e populista, tu não pode fazer essa coisa, porque daí tu não pode juntar essa bolinha com aquela, porque esta aqui se choca com um atributo que ele coloca dentro do núcleo. Tá me entendendo? Tá? Dentro do núcleo daquele conceito, ele já parte do suposto. Então ele quer fazer uma inovação, só com o conceito radial. Se é verdade, ele está dizendo é só um radial. Tu vai ter que ampliar o conceito de tal forma que vai caber inúmeros cases aí dentro. Com o risco de tu chamar de novo desenvolvimentismo lá o governo Collor, de repente. Basta o governo propor, não sei o que lá, fiscal, monetário, blá, blá, blá. Dependendo da situação, tu pode abrir muito. Estou contando Collor com um exagero, mas podia ser outros mais próximos. Tá? Então, agora eu te espero o seguinte, na minha interpretação, na minha, do Pedro, não é verdade que o velho desenvolvimentismo tem uma disciplina fiscal e monetária. Isso é um preconceito neoliberal teu, eu disse para ele. Porque, na verdade, se tu vai analisar os casos de desenvolvimentismo, o segundo governo Vargas, por exemplo, ou o primeiro governo Vargas, tem disciplina fiscal e monetária. Isso é um mito criado pela direita no Brasil. O Vargas entregou o governo para o Dutra, tá? Ou quando se matou para o Café Filho, sem problema de fiscal e monetário. Pelo contrário, o drama é que o Dutra entregou para ele uma baita inflação que ele teve que controlar. Tá? E o final do segundo governo também. E o governo Goulart não se pode analisar muito por causa da crise política. Mas o Jango tenta 2 vezes fazer política de estabilização. Tá? Basta ver a proposta do Celso Furtado no plano trienal e que politicamente se tornou inviável. Então eu digo, não é verdade. Se é isso que eu entendo que o desenvolvimentismo pode ter disciplina fiscal e monetária, não tem nenhum atributo que impeça isso. Pode fazer a política de desenvolvimentista sem quebrar o Estado. Sabe? Isso aconteceu várias vezes. Se isso é verdade, né, então eu poderia fazer como democracia. Né? Ou seja, há a possibilidade de eu achar e chegar nesse núcleo comum. Então essa é a minha sugestão. Já estou terminando. Tá? Essa é a minha sugestão, que é possível então fazer. Depois eu esclareço mais se for necessário. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Pedro, inclusive pela disciplina, cumprimento do horário. Em seguida, o professor Ronaldo. Bom dia. Eu vou propor algumas ideias para o debate que resultam
resultam de pesquisas realizadas para o IPEA, desde a época da Cátedra Florestan Fernandes para o Desenvolvimento, em 2009 e 2010, e essa pesquisa agora. Queria agradecer ao Alexandre, o Mídia, o Roberto Pires, pela oportunidade de fazer essa pesquisa para o IPEA. Nessas duas pesquisas, nós realizamos uma reflexão sobre a transformação do Estado Democrático Brasileiro, sobre o antigo desenvolvimentismo e sobre as experiências desenvolvimentistas do leste asiático, observando os diferentes padrões de Estado. Isso nos levou a uma proposição sobre as possibilidades do desenvolvimento econômico e do retorno do desenvolvimentismo, tendo em vista as condições do Brasil e possivelmente de outros países periféricos. Tais possibilidades remetem a condições históricas, culturais e sociopolíticas, além de econômicas, que não serão realmente avaliadas, não é possível fazê-lo aqui, mas que são o pano de fundo implícito das proposições que farei sobre uma nova forma histórica e um novo significado para o desenvolvimento e também para o desenvolvimentismo e o Estado desenvolvimentista, atendo-me principalmente à discussão conceitual proposta. Eu trago então 6 proposições para o debate, por favor. E a primeira, uma negação, que nossa reflexão é no sentido de que, se buscamos conferir um novo significado para o desenvolvimentismo, isso nos remete a pensar o próprio desenvolvimento como processo de transformação social e o Estado. Nesse sentido, cabe começar com algumas questões centrais que nós podemos responder à luz da história do desenvolvimentismo no Brasil e possivelmente na América Latina. A primeira questão é, já que se trata de promover o desenvolvimento, pergunta-se: desenvolvimento para quê? Qual é o nosso propósito? Historicamente, as finalidades estiveram vinculadas ao aumento da renda, conforme a ideia de que um PIB crescente deveria servir aos nossos fins, prover oportunidades econômicas e de mobilidade social, resolvendo eventualmente todos os nossos problemas, o que se demonstrou uma mistificação ideológica. Segunda questão: desenvolvimento para quem? Presumivelmente era para ser para todos, só que não. Terceiro, qual desenvolvimento ou como desenvolver-se? Na prática, se tratou sempre do desenvolvimento capitalista, de acelerar a acumulação de capital em bases industriais e urbanas, sem outras considerações sociais e ambientais. Pois eu digo que essas respostas históricas não podem mais nos satisfazer. São insuficientes como motivação para a busca do desenvolvimento e não podem dar consistência a uma ideologia e, portanto, a uma mobilização de forças sociais capazes de realizar um destino nacional, qualquer tipo de desenvolvimento que seja. Essas respostas históricas não nos satisfazem porque estamos conscientes das perversões do subdesenvolvimento. A acumulação industrial promovida pelo Estado nos legou uma base produtiva e institucional fundamental para novas conquistas econômicas e sociais, fundamental para a construção da nação. Mas fez isso de modo perverso. Estruturou oligopólios centrados em grandes empresas transnacionais, consolidou nossa dependência tecnológica, acentuou a concentração de renda, excluiu dos benefícios do crescimento amplas camadas da população, promoveu diversos desastres ambientais e uma urbanização desordenada. Esses são os resultados do nosso desenvolvimentismo, que implicou um certo industrialismo, um Estado interventor, porém fraco, e um nacionalismo mitigado, porque não se constrói verdadeiramente uma nação. Os êxitos do desenvolvimentismo no leste asiático podem nos ajudar a compreender as limitações do Estado desenvolvimentista que existiu no Brasil e na América Latina, mas não podem ser realmente nossa referência para a construção nacional e o desenvolvimento. Foi o modelo do Estado desenvolvimentista japonês, anterior à guerra, proto-fascista, que serviu de base para as experiências da Coreia do Sul e Taiwan. O sucesso do Estado desenvolvimentista nos 3 países resulta de condições históricas e sociais, geopolíticas e internas muito peculiares. Constitui de fato uma verdadeira exceção o emparelhamento alcançado pelas 2 ex-colônias japonesas. Resultados que foram alcançados sob regime ditatorial ou lei marcial. A exclusão política completa dos setores populares,
permitiu jornadas extensivas de trabalho durante décadas, implicando um imenso custo humano em termos de opressão e privação de liberdade, mesmo com maior equidade distributiva. Ainda hoje, com padrões materiais nos níveis da OCDE, essas sociedades capitalistas do leste asiático são marcadas por uma competição exacerbada, vide a explosão da taxa de suicídios na Coreia, especialmente entre as crianças, e a falta de solidariedade marcada pelo fenômeno massivo da morte solitária dos idosos no Japão. Portanto, o velho desenvolvimentismo e o desenvolvimentismo do leste asiático são referências insuficientes e, pelo menos em parte, negativas. Temos também consciência, ou deveríamos ter, acerca do verdadeiro mito que constitui a ideia de desenvolvimento enquanto emparelhamento de níveis de bem-estar material e de produtividade na civilização industrial. A extensão dos padrões de produção e consumo do capitalismo ocidental é insustentável e suas consequências podem ser catastróficas. Não há lugar para todos os povos nesses padrões. Nem mesmo o crescimento do produto per capita ou da renda de cada indivíduo é uma medida verdadeira para as nossas realizações humanas. No entanto, esses padrões e a medida relativa do PIB per capita continuam sendo a referência para a busca desenvolvimentista de governos e ideólogos, como se o crescimento contínuo nos colocasse no caminho para o mundo capitalista desenvolvido. Apesar de falaciosa, a ideia dessa progressão permanece implícita na discussão nacional sobre desenvolvimento. Essa permanência do mito do desenvolvimento decorre, em boa medida, da naturalização das formas sociais capitalistas, que limita a criatividade dos agentes sociais na formulação de alternativas para a reconfiguração da sociedade. Ademais, as sociedades capitalistas desenvolvidas, o nosso referente implícito, também nos mostram o quanto a civilização industrial, mesmo em suas formas mais avançadas, falha em transformar o progresso material em liberdades substantivas e igualdade de oportunidades, enquanto promove estilos de vida que não permitem estender a realização das capacidades humanas em níveis tecnicamente possíveis e mesmo já alcançados no passado. Certamente me refiro à crise do estado de bem-estar social, à crescente desigualdade nessas sociedades, com o declínio da democracia. As formas institucionais existentes do mercado e da democracia são incapazes de alavancar o pleno desenvolvimento humano e de conter as tendências destrutivas do ponto de vista social e ambiental inerentes à acumulação capitalista e à sociabilidade mercantil. Segunda proposição é que se pode conceber uma alternativa. De fato, se impõe, em vista dessas considerações, que concebamos um novo significado para o desenvolvimento e o desenvolvimentismo. Levando em conta a história, temos de pensar a possibilidade de um novo desenvolvimento no plano conceitual e programático, tomando como referência as conquistas intelectuais do pensamento desenvolvimentista. Principal referência, Celso Furtado e Amartya Sen. Para que o desenvolvimento possa ser uma meta socialmente desejável e potencialmente realizável, é preciso encontrar novas respostas para as questões iniciais: para que, para quem e como realizar o desenvolvimento. A ideia do desenvolvimento vincula-se à realização das potencialidades dos membros de uma sociedade. Significa o desenvolvimento para o homem estender a satisfação de suas necessidades, manifestar suas aspirações e exercer seu gênio criador. Transcorre quando a acumulação do excedente conduz à criação de valores materiais e espirituais que se difundem amplamente na coletividade. Mais que transformação, desenvolvimento é invenção intencional em todos os campos da cultura, material e não material. Desenvolvimento implica a intensificação da criatividade, na mudança das técnicas e da organização social e política, com seus frutos convergindo para produzir e realizar um projeto de transformação social com o qual se identificam os membros da coletividade. O caráter endógeno desse processo corresponde à faculdade que possui uma comunidade humana de ordenar o processo acumulativo em função de prioridades por ela mesma definidas. Quais finalidades da coletividade e como poderiam ser definidas? A melhor forma de dar consequência a essa ideia é promover a identificação e o atendimento das necessidades básicas da população. Como indica Furtado,
A partir do momento em que se ordenam previamente as necessidades sociais a satisfazer, o problema do desenvolvimento deixa de ser o de maximizar uma taxa abstrata de PIB para ser o de minimizar os custos sociais requeridos para atingir os objetivos definidos, em termos de indicadores precisos, expectativa de vida, mortalidade infantil, tempo médio de vida escolar, incidência negativa de doenças mentais, atividade cultural, qualidade e quantidade da habitação, tempo e qualidade do ócio, tempo de trabalho não pago em transporte e assim por diante. O atendimento às necessidades básicas corresponde à expansão das capacidades humanas e é um caminho compatível simultaneamente com o mercado e a democracia, diferentemente do coletivismo burocrático e da ditadura desenvolvimentista, que também são formas de superação do subdesenvolvimento. Os fins, portanto, do desenvolvimento podem ser definidos sinteticamente como a emancipação humana ou a expansão da liberdade, de modo a ampliar a possibilidade das pessoas viverem de maneira satisfatória e realizadora, segundo suas perspectivas individuais e comunitárias. As capacidades humanas são tanto fins em si mesmas, quanto meios básicos para o alcance de outras metas, tais como gerar a produtividade ampliada, que é o fundamento do crescimento econômico, ou construir as instituições democráticas que ajudem a definir e levar o tipo de vida que temos razão para valorizar. É preciso buscar metas de desenvolvimento humano associadas ao desenvolvimento produtivo. E para subordinar o progresso material às finalidades de desenvolvimento humano estabelecidas pela coletividade, o desenvolvimento endógeno terá de confrontar o caráter destrutivo das relações capitalistas, o que só é possível com a organização da sociedade e o controle civil do Estado. Acerca da forma de estabelecer os consensos ou as metas de desenvolvimento, vale observar primeiro que somente escolhas sociais podem definir a verdadeira medida do desenvolvimento. A deliberação, discussão e intercâmbio de opiniões é fundamental para gerar um entendimento adequado sobre o que são as necessidades econômicas ou materiais da sociedade. É preciso aprofundar a democracia, para além dos mecanismos representativos, combinando formas de participação direta com mecanismos de deliberação para estruturar, realizar, avaliar e reformular políticas públicas. A promessa central da democracia é que homens e mulheres comuns terão uma oportunidade para se tornar maiores e mais livres, para viver uma vida que tenham razão para valorizar. A democracia não pode fracassar em traduzir a promessa da ideia de nação na realidade da capacitação e da oportunidade para os trabalhadores. Do contrário, a própria democracia não tem como subsistir. A democracia precisa do desenvolvimento. A crescente expressão política dos interesses populares poderá ser o contrapeso necessário aos grupos economicamente dominantes. A ideologia associada a um programa de desenvolvimento endógeno e a uma aliança de classes que lhe sirva de base é uma espécie de ideologia desenvolvimentista em que o progresso que se busca é medido explicitamente em termos de melhoria das condições de vida para todos os brasileiros. Um ideário progressista de uma perspectiva melhor para todos, ou seja, a possibilidade de assegurar as necessidades morais e materiais da vida, de trabalhar e de receber cuidados quando não se puder trabalhar, de engajar-se nos assuntos da comunidade, da sociedade e, enfim, de fazer nossas vidas algo que tenha valor aos nossos próprios olhos. Terceira proposição, além das bases ideológicas que referimos, as bases sociais. Desde logo, é preciso afirmar que trajetórias de desenvolvimento nacional e de construção estatal se definem no campo das relações de poder. Qualquer programa de transformação produtiva e social, com vistas à superação do subdesenvolvimento, deve ser precedido da definição das equações sociais e políticas capazes de dar sustentação. O programa do desenvolvimento endógeno e suas respectivas políticas implicam uma verdadeira tomada popular do Estado e a inversão de suas prioridades, desafiando interesses econômicos estabelecidos do grande capital e de grupos sociais privilegiados. Porém, o foco na expansão das capacidades humanas, por meio do alargamento da democracia, pode colocar o Estado em articulação com as lutas sociais e setores populares. As bases sociais do desenvolvimento endógeno são reais no Brasil e possivelmente em outros países subdesenvolvidos, abarcando as classes trabalhadoras da cidade e do campo,
inúmeros segmentos, operários industriais, assalariados urbanos e rurais, pequenos agricultores, trabalhadores sem terra, trabalhadores autônomos urbanos, trabalhadores com pequenos negócios, trabalhadores de serviços, além dos miseráveis do campo e da cidade, formam um conjunto de classes subalternas que são a base para uma política popular capaz de promover o desenvolvimento. A circunstância de que o desenvolvimento precisa ser sustentado por amplas forças sociais indica, de modo reverso, que o desenvolvimento precisa da democracia. O enraizamento social desse projeto diz respeito também ao Estado. A autonomia do novo Estado desenvolvimentista deve estar socialmente enraizada para que possa construir, junto com a sociedade civil, uma visão de futuro e uma estratégia de desenvolvimento, para que possa coordenar agentes produtivos, agentes econômicos para o investimento produtivo, para administrar os conflitos inerentes ao desenvolvimento e originar as instituições capazes de sustentar sua realização ao longo do tempo. Trata-se de um enraizamento democrático na sua forma e popular no seu conteúdo de expansão da liberdade. Requer-se a articulação do Estado com a sociedade civil, fortalecendo-a como parte do processo de construção das próprias capacidades estatais. Temos de abandonar a noção de que existe um sujeito histórico simples, coerente e potencialmente eficaz que possa agir como interlocutor do Estado desenvolvimentista, seja a classe trabalhadora, seja a burguesia nacional. Não há fórmula simples para predizer como se pode desenrolar a sinergia entre um Estado democrático potencialmente desenvolvimentista e a sociedade civil nacional. Isso vai depender tanto dos interesses quanto das ideologias e valores que movem os grupos sociais e os grupos políticos à frente do Estado. O Estado desenvolvimentista democrático corresponde a um novo padrão de Estado, teoricamente concebível e historicamente plausível, distinto do Estado desenvolvimentista clássico e do Estado regulatório liberal e do Estado de bem-estar social. Quarta proposição, em torno das políticas. Políticas industriais e tecnológicas devem promover a acumulação produtiva, buscando maior agregação de valor e fomentando a formação de empresas nacionais competitivas, além de promover progresso científico e tecnológico vinculado à produção nacional e sob controle nacional. O desenvolvimento endógeno pressupõe progresso material, mas não um catching-up, que é uma perspectiva irracional, além de irrealista. A defesa e a promoção dos trabalhadores nacionais, na forma de direitos e garantias trabalhistas, formação profissional contínua, condições de saúde e melhoria progressiva das remunerações, devem fazer parte das políticas produtivas e tecnológicas. Estas devem estar conectadas com as políticas sociais, pois educação de qualidade e cuidados de saúde são ingredientes indispensáveis ao crescimento sustentado a médio e longo prazo. Para o desenvolvimento endógeno, é importante que as políticas produtivas, primeiro, estejam voltadas para enfrentar o problema da ocupação e da inclusão produtiva por meio da promoção das capacidades humanas. Segundo, sejam concebidas de modo a dar lugar a estratégias institucionais inovadoras que atuem especialmente para promover essa inclusão produtiva, mobilizando recursos socioeconômicos ocultos de modo não convencional e estimulando a auto-organização, o voluntariado e o empreendedorismo. É verdade que há vários problemas no que se refere à aliança com as elites industriais, mas penso que é possível presumir que existam estratégias de acumulação capitalista potencialmente compatíveis com a busca pela endogeneidade, tornando possível uma trajetória de desenvolvimento promovida por um Estado de bases sociais pluriclassistas, capaz de realizar a contenção do consumo e a seletividade nas importações, com esquemas de política que privilegiem a acumulação. As políticas produtivas devem alargar as bases empresariais nacionais, ousando com novas formas de organização econômica e social. Somente construções institucionais adaptadas ou originais podem viabilizar nosso modo de desenvolvimento. O desenvolvimento nacional requer um programa de políticas macroeconômicas e, em verdade, uma reforma do regime macroeconômico, reorganizando a dívida pública para que seja possível reduzir o peso dos juros nas contas públicas, fazer frente às simetrias financeiras internacionais e lograr margem de manobra para a estabilidade, o crescimento e o investimento público.
Precisamos políticas integradas para combater a exclusão social, a marginalidade e a violência, integrando segurança e promoção social por meio de educação e formação profissional, criando novas oportunidades econômicas e de expressão cultural. Devemos tratar de integrar a economia solidária com o progresso técnico, experimentando novos arranjos de propriedade e financiamento. As formas de financiamento podem ter um papel de relevo na redefinição institucional do mercado e na promoção de novos agentes empresariais. É preciso operar com os bancos de desenvolvimento à maneira clássica, mas também com novas instituições financeiras desenvolvimentistas, focadas na inovação das formas empresariais, na economia solidária e no empreendedorismo. A quinta proposição, em torno das instituições e reforma do Estado. Se as formas existentes do mercado e da democracia falham em prover instrumentos para a expansão das liberdades e oportunidades, sustentamos, com Mangabeira Unger, que somente um conjunto particular de inovações na organização da sociedade, da economia e da política contemporâneas poderá fornecer tais instrumentos. A sociedade nacional que se determina para alcançar o desenvolvimento endógeno deverá percorrer um longo e original caminho de construção institucional. As capacidades técnicas e burocráticas do Estado podem ser construídas e aprimoradas, mas além disso, pensamos especialmente em inovações institucionais, encorajando a sociedade civil a se organizar por fora do Estado e do mercado. É preciso ancorar a inclusão social e o fortalecimento do indivíduo nas instituições da vida política, econômica e social. Este é o desafio à imaginação institucional. Com relação à democracia, é preciso afirmar que a forma democrática e do Estado de Direito representam em si mesmas um progresso e são a base para expandir a organização da sociedade civil. A democracia é uma meta-instituição por ser matriz de novas instituições. Eleições regulares não são suficientes para gerar um debate público que tenha verdadeira consideração com os objetivos do desenvolvimento ou da alocação de recursos públicos e coletivos. As insuficiências da democracia representativa, em suas formas atuais, precisam ser enfrentadas por meio de combinação com formas de democracia direta, mas também mediante um programa de reformas das próprias instituições representativas e do revigoramento e democratização dos partidos. Cabe promover, portanto, a combinação das formas, ampliando os processos de deliberação e os debates públicos nos diferentes níveis de governo. A democracia cria a possibilidade de a sociedade civil controlar o Estado, bem como a possibilidade do próprio Estado submeter os detentores privados de riqueza aos propósitos de desenvolvimento humano para todos os cidadãos. A democracia pode configurar um padrão específico de desenvolvimento econômico capitalista com perfil socialmente inclusivo e bloqueio de suas tendências à desigualdade e à exclusão, em vista das exigências de desmercantilização oriundas da sociedade civil. Com relação aos mercados, o Programa do Desenvolvimento Endógeno desdobra-se em 3 frentes. Primeiro, regulamentar e disciplinar os mercados existentes em função de escolhas sociais sobre o uso do trabalho e dos recursos naturais e sobre as próprias finalidades do desenvolvimento. Segundo, compensar as desigualdades extremas de condições de vida reforçadas ou produzidas pelo mercado. E terceiro, reorganizar o mercado, tornando-o real de mais modos para mais gente. Trata-se de democratizar o mercado pela remodelagem das formas de produção, das relações entre Estado e economia e das condições de trabalho. A partir de novos tipos de empreendimentos econômicos, com apoio no Estado e na sociedade civil organizada, é possível desenvolver gradualmente regimes alternativos de propriedade privada e social. Burocracias públicas coerentes e competentes são ainda mais importantes do que já foram para o Estado desenvolvimentista. Empresas e agências públicas são fundamentais no controle de recursos estratégicos e para o suporte técnico de nível médio e superior à produção nacional. Há um papel muito importante para as universidades e os centros públicos de pesquisa, para viabilizar a apropriação nacional da ciência produzida no centro e encaminhar a pesquisa por outras vias de conveniência nacional, além da formação de quadros e da formulação teórica contra-hegemônica. O ensino universitário e as atividades de extensão precisam dar espaço para atuações práticas em projetos integrados de governos e coletividades.
envolvendo as diversas habilidades profissionais em saúde, educação, organização da produção e da sociedade. Um organismo piloto para a condução de políticas produtivas e um fórum de concertação nacional em torno de uma agenda nacional de desenvolvimento são espaços para forjar a unidade possível e progressiva das políticas produtivas e sociais. É preciso organizar a discussão sobre as grandes metas nacionais do desenvolvimento endógeno de modo público, representativo e pedagógico. Minha última proposição acerca das possibilidades do Brasil de hoje. Essas possibilidades elas têm sido destacadas, sobretudo pelo olhar estrangeiro. Domênico De Masi, Perry Anderson, Andreas Novi, Leno Ross Schneider, Peter Evans exemplificam. Eles parecem melhor posicionados para perceber as dimensões secretas da realidade que prenunciam as possibilidades do desenvolvimento endógeno no Brasil. Cabe valorizar nossas realizações e proceder ao enfrentamento de nossas condições reais, em busca de um projeto possível para ampliar a endogeneidade do desenvolvimento, forjando uma espécie de utopia concreta. O que nós vemos hoje, contudo, é que nós não temos sequer a efetividade dos componentes do velho desenvolvimentismo. Um Estado fragilizado e sem capacidade de coordenação estratégica, uma indústria em declínio, com uma política industrial quase nominal e um nacionalismo ainda mitigado. Estamos avançando, mas é preciso ir além. Nossos referentes seguem anacrônicos e socialmente deslocados. Seguimos por velhos caminhos que não poderão nos levar para a endogeneidade do desenvolvimento. Basta ver a centralidade da indústria automobilística nas políticas atuais de crescimento dos governos da esquerda. Mas temos recursos humanos, materiais e morais para buscar um caminho de desenvolvimento endógeno, retomando a construção nacional interrompida. Partimos de uma ordem social democrática, estabelecida por uma Constituição que se ancora nos valores morais da igualdade, da liberdade, da democracia, do republicanismo, da justiça, da fraternidade, do desenvolvimento humano, da harmonia social, da tolerância e da paz. Tais valores expressam as aspirações utópicas da comunidade nacional. Temos uma Constituição dirigente que estabelece como direito de todos e dever do Estado prover educação e saúde. Constituição dirigente porque enuncia como objetivos do Estado a estruturação de uma sociedade livre, justa, solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e regionais, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Constituição que estabeleceu novos mecanismos de participação e controle social que estão longe de serem plenamente ocupados e explorados do ponto de vista de uma política popular de desenvolvimento. A realização desses objetivos de Estado configura uma possibilidade e prenuncia um longo caminho para construir um projeto nacional, reformar o Estado e as instituições públicas. Esse caminho está em curso. As políticas investigadas nesse trabalho mostram que há aperfeiçoamento, inovação, crescente controle social e, é claro, inúmeros problemas. Será preciso mobilizar certos grupos sociais e a grande maioria da população para essa realização das tarefas práticas do desenvolvimento endógeno. A tarefa teórica do presente é formular um programa que corresponda à aspiração universal dos trabalhadores por mais oportunidades para seu crescimento, um programa de reformas revolucionárias para transformar instituições democráticas, economias de mercado e sociedades livres, sociedades civis livres, em instrumentos para o desenvolvimento endógeno, com novas e distintas formas de vida. Por isso importam as elites pensantes e os grupos sociais com acesso à cultura e à instrução superior para aprofundar a reflexão sobre a sociedade brasileira e a imaginação institucional e política capaz de inspirar essa mobilização e a conquista do desenvolvimento endógeno. Obrigado.